música e informação com classe. Atenção, emissoras que vão entrar em conexão com Cidade em Revista. Toque de alerta. Está começando a Cidade em Revista, o noticiário do dia passado a limpo, a política estadual, as ações governamentais, a segurança pública, a cidade, o estado, o Brasil e o mundo no seu rádio. A Cidade em Revista, comando Paulo Roberto. É Paulo Roberto, no seu dia a dia. É Paulo Roberto, no seu dia a dia. Ele vem, defende o povo, faz um rádio novo e aprova o correto, comunica com alegria, faz o dia a dia, microfone aberto. Faz você pensar um pouco neste mundo louco e deseja o certo, comunica com seriedade. É Paulo Roberto, no seu dia a dia. Paulo Roberto, no seu dia a dia. É Paulo Roberto. De tanto ver triunfar a nulidade, de tanto ver prosperar a desonra, de tanto ver crescer a injustiça e de tanto ver agigantarem-se os poderes nas mãos dos maus, o homem chega a desanimar-se da honra, rir-se da verdade e a ter vergonha de ser honesto. É de Rui Barbosa. Boa noite, meus amigos, boa noite, minhas amigas. Está começando o Cidade em Revista. É o resumo das principais notícias do dia aqui na sua Camisa 10 FM. Produção e apresentação de Paulo Roberto. Nossos parceiros comerciais: Unifacisa, o maior centro universitário do Nordeste. ESAC, Escola Superior de Aviação Civil. Anatólio Seguros, o seu corretor de seguros que atende às 24 horas do dia, e Colégio Autêntico, a certeza do sucesso do seu filho. Parceiros institucionais: Prefeitura e Câmara Municipal de Campina Grande. 18h04 na Paraíba. Vamos aos destaques do programa desta segunda-feira. Eleitor paraibano que quiser usar o transporte intermunicipal gratuito poderá retirar a sua passagem a partir da próxima quarta-feira. Roberto Jefferson é indiciado por 4 tentativas de homicídio. Alexandre de Moraes proíbe acesso de advogados a ele e a OAB reage. O Brasil dos prazos. Tribunal de Contas da União dá um dia para que a Caixa Econômica Federal explique os consignados do Auxílio Brasil. Daqui a pouco tem mais uma pesquisa comprada pela Rede Globo. Com problemas pulmonares, cantor Erasmo Carlos está internado em hospital no Rio de Janeiro. O Cidade em Revista já está aí no seu rádio, seu computador, seu tablet, seu celular, nas principais plataformas digitais e na rádio Camisa 10 FM. 18h05 agora. Você sabia que a internet aumentou o alcance das emissoras de rádio? Além de poder ouvir nossa rádio em sua casa, trabalho e no carro, através de seu smartphone, você pode nos ouvir também em qualquer cidade, estado ou país. Basta baixar e instalar o aplicativo em seu celular ou tablet. É de graça. O Radiosnet está disponível para Android e iOS no site radiosnet.com.
Se você não votou no primeiro turno das eleições 2022, pode e deve votar no segundo, em 30 de outubro. Cada turno de votação é uma eleição independente e a não participação da primeira etapa de votação não impede o comparecimento às urnas no segundo turno. Vote sem dúvidas. Eleições 2022 em parceria com a Rádio Senado. Colégio Autêntico, da educação infantil ao ensino médio. Valores e competências para o sucesso na escola e na vida. Colégio Autêntico e a família, na transformação de jovens em cidadãos e líderes da sociedade paraibana. A certeza do sucesso do seu filho. Hashtag Vencer Autêntico. Para se comunicar conosco, utilize o WhatsApp número 999714048. 999714048. Eu acompanhei 27 eleições presidenciais. Narrei a carta de Getúlio Vargas ao povo brasileiro em 1954 e também a chegada da urna eletrônica em 1996. Ainda estive presente em 2 impeachments, sendo em 1992 e 2016. Neste ano, estarei presente para contar mais essa história da nossa nação e levar em primeira mão o futuro aos ouvintes. Rádio, há 100 anos contando e criando histórias no Brasil. Uma campanha da Amirte. Seguro de carro é com Anatólio. Anatólio Chaves trabalha com as maiores seguradoras do Brasil. Atende pelo telefone 99999.000 e faz seguros contra roubo, incêndio, danos materiais e danos pessoais a terceiros. Peça orçamento. Faça seguro do seu carro com Anatólio Chaves. Telefone 99999.000. 99999.000. A beleza está no olhar, no sorriso, em cada fio de cabelo. A beleza está em você. Desperte o seu melhor em Onildo Alticoafir. Profissionalismo, conforto e atendimento personalizado. Onildo Alticoafir, em Campina Grande, na Rua Américo Braga, 29, São José, e no Partage Shopping, em João Pessoa, no Manaíra Shopping. O restaurante O Bananal tem a melhor comida regional da área de Campina Grande. O picado é o mais tradicional. O miúdo de galinha nem se fala. Tem bode guisado, bisteca suína, galinha guisada, picanha e uma carne de sol especial. Restaurante O Bananal, na estrada Campina Grande, Lagoa Seca. Os galegos do Bananal ouvem o Cidade em Revista todos os dias. Roupa bonita é com Jovita. Aluguel de roupas para festas comemorativas, de casamento ou de formatura. Masculina, infantil ou feminina, a sua roupa bonita está em Jovita. Trabalha no bairro do Catolé, próximo ao estádio Amigão, em Campina Grande. E o número para contato, que também é Zap, é o 99993-9440. 99993-9440. Avaliações contábeis são importantes para a segurança da sua empresa. O acompanhamento do dia a dia por uma equipe gabaritada dá tranquilidade para a empresa funcionar sem atropelos. A Asconf agora é Versátil Avaliações Contábeis. A mesma equipe do Djalminha passa a ser comandada pelo Ari e pela Valdemira. Os detalhes da contabilidade da empresa com as orientações necessárias para evitar problemas. Cuida também do imposto de renda pessoa física. Versátil Avaliações Contábeis, no mesmo endereço da antiga Asconf. É na Vila Nova da Rainha, 534, Sala 3, com o telefone 3341-3727. 3341-3727. Versátil Avaliações Contábeis. A contabilidade sem atropelos. 18h11 na Paraíba, precisamente 6h11 agora.
Saudações sinceras a todos, amigos e amigas do Cidade em Revista. Espero que estejam bem. Espero que o final de semana tenha sido tranquilo, que a semana tenha começado numa boa, com paz, com saúde, com tranquilidade. Aqui estamos para mais um Cidade em Revista e a partir de agora, aquele nosso bate-papo, aquelas nossas reflexões sobre os fatos mais importantes das últimas horas. Flávio Meira Lima, Erinaldo Baúson, Fefé Cavalcante, meu amigo Ramalho da Impaer lá de Areal, muita gente aqui escutando o programa, Marcos Farias em Esperança, Isabela Perpétua em Cuité, meu amigo Renato Cunha Lima, hoje está em Campina Grande, Barbosa da Eletrônica Barbosa em Esperança, o amigo Nogueira Sargento lá em Barra de Santa Rosa. Saudações ao Alexandro, também está acompanhando aqui o programa. Manuel Braz, no Santa Rosa. Herculano Filho, em Brasília. Teixeira, em Remígio. Josenberg, subtenente, aqui em Campina Grande. Zé Freire Dias Neto, em Remígio, também ouvindo o programa. Márcia Rodrigues, no Rio de Janeiro. Dimas, no Sítio Geraldo, em Matinhas. Marcelo, professora Geovita Maranhão. Alexandre Pereira, vereador, a Luiz 10 anos, a todos vocês o meu melhor agradecimento e a felicidade por ter a companhia dessas figuras que me incentivam e que me estimulam todas as noites por aqui. Eu começo aqui esse papo com... Tem aqui 2 ou 3 questões de ouvintes que eu achei interessantes. Uma amiga ouvinte pergunta: o que vocês do rádio e da televisão fazem para não tossir ou não espirrar na hora que estão falando no rádio ou aparecendo na televisão? Minha amiga radialista é gente igualzinha a você, não muda nada. Tudo que todo mundo sente, nós sentimos também. Agora, Juscelino Salles, boa noite. Tem situações que a gente evita. Como é que evita? Eu, por exemplo. Cada um tem seus artifícios, né? Seus macetes, sua forma. Eu uso um negócio chamado Vic inalante, Vic Vaporub inalante. É um tubinho que você empurra na venta, como dizia minha avó, bota numa narina e suga, e bota na outra, fecha a segunda e suga. E isso não é um vício, eu uso por necessidade, para evitar estar espirrando toda hora. Porque quem é alérgico, como eu, a poeira, ou a cheiros fortes, sentir um negócio desse, alguém pega numa vassoura, eu já quero espirrar. Alguém passa com um perfume forte, tem aqueles perfumes com um cheiro adocicado, que se passar com uma légua de mim, eu já estou espirrando. Então eu fico o tempo todo, eu tenho o tempo todo, onde eu estiver, um Vic inalante no bolso. E deu vontade de espirrar, já houve recomendação médica para mim, no sentido de que você, quando der vontade, tem que espirrar, mas a gente não pode. Uma vez eu vi Boris Casoy espirrando no ar, na televisão, em rede nacional. E ele, quando terminou de espirrar, disse: saúde, todo mundo espirra e eu também tenho o direito de espirrar. Mas não é, digamos assim, não demonstra muita educação você estar na televisão toda hora espirrando. Tosse já é uma coisa mais difícil de esconder. O meu amigo Dagoberto Pontes, que muitos de vocês ouvem e conhecem, Dagoberto diz que tem 2 coisas que não tem no mundo quem esconda. Quais são essas 2 coisas? Riqueza e tosse. Deu vontade de tossir, você vai tossir, vai segurar durante um certo tempo, daqui a pouco não suporta mais, tem que tossir. E riqueza é do mesmo jeito. Você ganha uma loteria, não diz a ninguém, vai receber o prêmio bem longe, bem distante, numa capital fora do estado onde você mora, tudo. Mas com o dinheirão na conta, vai começar a dar vontade de você comprar coisas que você não tem, que não possui, e o povo vai dizer: peraí, não mudou o emprego, está no mesmo lugar, o que foi que houve? Alguém vai desconfiar. Então você não consegue esconder a riqueza da mesma forma que não consegue esconder tosse. Quando eu tenho crise de gripe, que muitas vezes depois vem uma tosse, qual é o remédio? Tirar uma licença do rádio e da televisão, para não ficar tossindo o tempo todo. Só volta quando fica bom. Já o espirro, eu uso esse, é um medicamento, né? Um Vic Vaporub inalador, é o que eu uso no nariz para evitar de estar espirrando toda hora.
A outra questão aqui é de um ouvinte que me fez esse questionamento há algum tempo e eu não tive condição de responder com absoluta certeza e convicção, porque a gente não sabe tudo, ninguém sabe tudo. Tem coisa que as pessoas me perguntam que eu não sei. E quando eu não sei, o que é que eu digo? Vou consultar os universitários, vou consultar quem sabe, para não falar bobagem, para não dizer besteira e para passar a informação correta para a pessoa que me procurou. Então, esse amigo ouvinte, eu anotei o telefone dele, já respondi hoje pelo WhatsApp, mas estou fazendo aqui de público, porque eu sei que ele está ouvindo. Ele me apresentou uma dúvida, que era a seguinte: qual foi a primeira emissora de rádio FM do estado da Paraíba? De primeira, eu respondi para ele, a rádio Campina Grande FM, de Hilton Mota. Disse, não, mas eu escutei um colega seu falando de uma outra rádio, que a primeira emissora FM da Paraíba foi instalada em Cajazeiras. Eu disse a ele, eu desconheço, mas vou consultar quem sabe. Como Hilton Mota já morreu, e eu falei com uma filha dele, outro dia eu estava na casa do Dr. Amaro Gonzaga Pinto Filho, e encontrei Marilana, que é uma das filhas de Hilton Mota. Marilana Mota cuida da rádio Serra Branca FM. Marilena cuida da rádio aqui de Campina e Marilana cuida da de lá. E eu perguntei a ela e ela também não soube, porque não tem obrigação de saber, não é verdade? E eu fiquei alguns dias lembrando dessa história quando foi, nesse fim de semana, eu conversei pelo WhatsApp com o meu professor Rômulo Azevedo, que muitos de vocês conhecem. Rômulo foi meu professor de radiojornalismo quando eu entrei na faculdade de comunicação. Ainda hoje ele está na ativa, na UEPB, continua sendo professor e conhece como pouca gente a história do rádio e da televisão na Paraíba. Eu ia consultar também Gilson Souto Maior. Gilson escreveu um livro sobre a história do rádio paraibano, tem também um livro da sua autoria sobre a história da televisão. Eu tenho os dois. Mas aí, já que Rômulo Azevedo começou comigo, eu aproveitei para fazer a pergunta para ele. Rômulo, qual foi a primeira emissora de rádio FM de Campina Grande? E ele de primeira respondeu, a Campina FM. Retruquei eu daqui com esse argumento que o meu amigo ouvinte passou, de que tinha escutado um colega de rádio falando que tinha sido uma rádio de Cajazeiras. Aí, resposta dele, hein? Eu estou com o áudio de Rômulo Azevedo aqui para quem quiser ouvir, tiver dúvida. Ele disse assim, olha, tem um pessoal do sertão que vez por outra inventa assim, Cajazeiras é a cidade que ensinou a Paraíba a ler. Inventa assim uma frase, aí vai espalhando, todo mundo acredita. Daquela mesma forma que um tempo diziam assim, João Pessoa, a cidade mais verde do mundo. Nunca foi, mas alguém disse. Então tem umas coisas que vão dizendo. Então o Rômulo completou, meu amigo Carlos André, dizendo que inventaram que teve uma rádio FM em Cajazeiras, antes da rádio Campina Grande FM. Ele disse que nunca existiu isso. Então, terei a dúvida com quem conhece a história do rádio e da televisão na Paraíba, tem mais de 50 anos de atuação nesse campo, estudando, pesquisando, e fica dada a resposta ao meu amigo ouvinte de que a primeira rádio FM do estado da Paraíba é realmente a Campina FM. Eu lembro que quando Hilton Mota botou essa emissora no ar, ainda em fase experimental, não tinha rádio FM para você comprar. O rádio é um aparelhozinho. Só existia rádio AM para vender por aqui. E eu trabalhava com um português chamado Amilcar Correia Gomes, e Amilcar tinha trazido de Portugal, lá da cidade do Porto, de onde ele é natural, um rádio grande, que era rádio gravador com aquela fita cassete, que tinha banda de FM. E quando eu descobri que esse rádio tinha banda de FM, pedi a ele para ligar e fiquei ouvindo. Já na fase experimental, a rádio Campina Grande FM está tirada a dúvida do meu amigo ouvinte. Então, são 6h20 na Paraíba. Djalma Neves, buenas noches. Minha gente, qual é o prato do dia na imprensa nacional? O que é que mais se fala, mais se comenta sobre o que mais se publicou, o que mais se divulgou desde o domingo? A bronca envolvendo aí o pirituba chamado Roberto Jefferson. E aqui para nós, bem baixinho, sem que ninguém nos escute. Vocês acham que aquele cidadão tem um juízo no lugar? Honesto e sinceramente falando. Vocês acham?
Toda a vida eu achei que ele tem um parafuso folgado ou apertado demais. Tem alguma coisa errada na cabeça daquele cidadão. Foi ele quem denunciou o mensalão, vocês lembram da história toda, né? Foi preso, cumpriu pena, depois saiu, vai de novo, ataca, faz isso, faz aquilo. Me parece uma pessoa com distúrbios mentais. O que Roberto Jefferson divulgou nas redes sociais na última sexta-feira sobre a ministra Carmen Lúcia, você não deve dizer com ninguém no mundo, mas com ninguém mesmo, seja lá quem for, homem ou mulher, não interessa de que idade, da posição social. Aquilo ali não se diz com ninguém. Ninguém, nenhum ser humano merece aquele tipo de adjetivação, aquele tipo de abordagem de alguém que se refira à sua pessoa. Então a pessoa que faz aquilo, o cidadão, a pessoa, o ser humano, que publica, bota a cara nas redes sociais, dizendo o que ele disse da ministra Carmen Lúcia, não é normal. Coloque-se no lugar da mulher e imagine a reação que você teria se aquilo fosse com sua esposa, com sua mãe, com sua irmã, uma tia, uma pessoa querida, ou se fosse com você mesmo. Ninguém se sente bem com aquele tipo de coisa. E eu procuro aqui, vocês sabem, trabalhar com justiça, embora com todas as minhas falhas e os meus defeitos. Djalma Neves. Foi justo, por exemplo, o que aquela jornalista, Bárbara Gância, colocou nas redes sociais sobre a filha do presidente da República, uma menina de 11, 12 anos de idade. Foi correto aquilo que o presidente Jair Bolsonaro disse em relação às meninas da Venezuela? Você pode até pensar, qual foi o homem que nunca passou uma menina bonita e ele achou legal? Ele olhou o corpo da menina e ele até desejou. Isso já aconteceu com todos os homens e acontece. Agora, você se controla. Nem fala, nem abre a boca para dizer aquilo e nem escreve. Não é normal. O que foi dito também por algumas pessoas em relação à primeira-dama do Brasil, a dona Michele Bolsonaro. É normal aquilo? Não. Então, nós estamos no Brasil, minha gente, numa conflagração, numa situação onde muita gente botou na cabeça, e aí é boa parte da população brasileira, que tudo o que pensar tem que dizer, tem que escrever, tem que ir para a rede social. Roberto Jefferson estava desde o mês de janeiro desse ano, 10 meses praticamente, em prisão domiciliar. Ele é um apenado. Ele foi removido, transferido, teve permissão para deixar a cadeia e ir para casa por conta da sua condição de saúde. É um homem que teve câncer, é um homem que você olha para ele hoje e vê que está debilitado, porque passou por um tratamento de quimioterapia, de radioterapia, teve problemas sérios, ele era gordo, ficou magro, enfim, tudo que a gente sabe. Então, aquele homem foi para casa com uma série de medidas restritivas impostas pela justiça. Se a sua condenação foi justa ou não foi, não estou discutindo isso. Eu estou aqui desenhando o quadro real para que todos nós façamos uma reflexão. Ele teve a permissão da justiça para ir para casa desde que ele cumprisse certas regras. E entre as regras estava o quê? Não se comunicar com ninguém pelas redes sociais, evitar contatos telefônicos com algumas pessoas que estavam lá listadas, que ele não desse entrevistas. E essas regras foram cumpridas durante algum tempo e depois ele passou a descumprir. É rebelde, a exemplo daquele deputado, ainda deputado lá do Rio de Janeiro, Daniel Silveira. O Roberto Jefferson é uma figura reconhecidamente rebelde, que não gosta de cumprir ordens nem as determinações, sobretudo do Poder Judiciário. Passou a fazer aquilo que tinha se comprometido com a justiça de não fazer. Fez. Meus amigos ouvintes, Bruno Cavalcante e Amâncio Araújo, que estão agora lá em Vitória da Conquista, na Bahia. Então, culminou com o que ele postou nas redes sociais em relação à ministra Carmen Lúcia. Foi o fim da picada. Muitos de vocês aí devem ter recebido. Aquela declaração dele se espalhou no Brasil inteiro. Declaração de cerca de 1 minuto, onde ele usou adjetivos para classificar a senhora ministra que você não deve dizer com ninguém. Mesmo que a pessoa fosse, que a pessoa seja
não se deve dizer, ainda mais publicamente. Então, o que Alexandre de Moraes fez foi revogar a prisão domiciliar, mandando voltar para o sistema prisional do estado do Rio de Janeiro. Aí, quando a polícia chegou para cumprir o mandato de prisão ou a determinação judicial, porque eles já eram presos, só que em prisão domiciliar, de levá-lo de volta para a cadeia, o homem deu aquele espetáculo que o país todo tomou conhecimento. O que eu posso dizer a vocês é que no tempo em que eu era militar, numa situação daquela ali, o doutor Roberto Jefferson teria virado peneira. Seguramente. Porque, meu amigo, uma guarnição da Polícia Federal, delegado, agentes, acompanhando, tudo, chega numa casa para recolher alguém que a justiça mandou. E o sujeito atira contra os policiais, contra os agentes públicos, contra a viatura, seja lá o que for. O que é que o policial faz? Mete bala para cima. E aí, meu amigo, não tem nem o que discutir. Vão abrir um processo depois aí só pro forme. Não tem o que discutir. Já ouviram a expressão excludente de ilicitude? Pronto, acabou a história. Mas no Brasil de hoje vocês sabem como é. Se o policial faz uso da força, é uma confusão. Se o policial, no confronto, fere, atinge alguém, mesmo que não morra, é uma confusão. Se o policial for recebido a bala e revidar e o bandido morrer, o policial nunca mais tem sossego na vida, porque vai ser acusado de truculento, de força desnecessária, de ter usado arma letal. Morrer ele pode, matar não pode mais aqui no Brasil. Então, nos meus tempos de militar, se nós fôssemos, eu e os da minha época, comandantes e comandados, cumprir uma determinação, buscar alguém e o sujeito se rebelasse, não tinha nem conversa. Virava peneira na hora, desde que apontasse a arma, se atrevesse pelo menos a apontar uma arma contra a guarnição. Imagine atirar. Então, o resto da história vocês sabem, porque aí é claro que a campanha de Lula vai explorar isso nessa reta final, né? Nesses dias que restam, até o domingo. Se vai funcionar, se vai ter efeito no voto ou não vai, não é essa a discussão. Mas é claro que deram munição para que os adversários do presidente Bolsonaro, que apressou, sem dizer ontem que não tem nada com a história, a associação é inevitável. Inevitável. Bolsonaro veio a público rapidamente dizer que já no mês passado, o Roberto Jefferson ajuizou uma ação no Superior Tribunal Militar contra o presidente da República, contra ele, Bolsonaro, por ele não ter botado as Forças Armadas na rua para fechar Congresso, fechar Supremo e tudo mais. E outras pessoas próximas ao presidente, desde ontem, trabalham para que o episódio não cole na campanha de Jair Bolsonaro, o que poderia trazer consequências que fossem desagradáveis. O que se sabe é que o homem tinha um verdadeiro arsenal em casa. Ele tinha licença como caçador, colecionador e atirador, CAC, só que já se descobriu que essa licença dele está vencida para possuir aquelas armas, tê-las em casa como caçador, colecionador. Não renovou a licença e estava com uma granada. O que danado Roberto Jefferson estava fazendo com granadas dentro de casa? Não me consta que caçador, que colecionador e que atirador tenha permissão para andar com granada, que é uma arma de guerra. A única granada que eu tenho em casa é uma granada que foi desativada e que dela foi feito um cinzeiro, no tempo em que as pessoas fumavam muito, que você, normalmente no seu birô, na sua mesa de trabalho, numa mesa de centro, aí você colocava ali um cinzeiro, alguém chegava, acendia um cigarro e começava a colocar a cinza. Hoje, em ambientes fechados, ninguém fuma mais. Aliás, raramente você encontra hoje uma pessoa fumando. Os fumantes diminuíram muito no Brasil e no mundo por conta das restrições. Agora, você ter granada dentro de casa, granada com a validade, ok, pronta para jogar em alguém, aí é brincadeira, né, o que está acontecendo no Brasil. Agora, vamos ao outro lado. O que o ministro Alexandre de Moraes fez em seguida é certo, mas o que foi que ele fez, Paulo Roberto? Ele, meus amigos e minhas amigas, restringiu o acesso de advogados ao preso, ao Roberto Jefferson.
Ah, não, mas tudo bem, Roberto Jefferson é um bandido, não pode não. Meu amigo, pode ser o bandido da luz vermelha, pode ser o maníaco do parque, pode ser quem for. O pior dos assassinos, aquela moça lá de São Paulo, a Suzane von Richthofen, que ajudou a matar os pais. Mesmo pessoas nessa situação têm direito à defesa, têm direito de receber os advogados. Aí o ministro restringiu. No despacho do ministro tem assim, olha, nos termos do artigo 282, parágrafo 4º do Código de Processo Penal, devendo ser recolhido imediatamente ao estabelecimento prisional, papapá. Aí vem agora, olha, fica o denunciado, isso aqui está no despacho de Alexandre de Moraes de ontem, fica o denunciado proibido de conceder qualquer entrevista ou receber quaisquer visitas no estabelecimento prisional, salvo mediante prévia autorização judicial por este Supremo Tribunal Federal, inclusive no que diz respeito a líderes religiosos, familiares e advogados. Aí está errado. Aí o ministro erra. O ministro acerta e o ministro erra. Acertou em mandar recolher. Concordo plenamente. E erra quando diz que ele não pode receber visita nem de líderes religiosos, nem de familiares e nem de advogados. Você pode dizer, mas isso é uma maravilha. O ministro está certo. E se for você amanhã o preso? E se for seu pai, sua mãe, sua mulher, seu filho? Então aquilo que a gente acha bom, para quem nós não gostamos, mais tarde pode ser usado também contra nós. Então qual é a lei brasileira que proíbe um advogado de ter acesso ao seu cliente? Diga. Vocês estão vendo que tem excesso de um lado e tem excesso do outro. A OAB hoje foi obrigada a se manifestar. A OAB precisou apelar ao plenário do Supremo para derrubar essa medida aqui do ministro Alexandre de Moraes, que ele inventou uma lei aqui de dizer que nem familiar, nem líder religioso e nem advogado pode visitar Roberto Jefferson na prisão. É complicado. Aí fica difícil desse jeito, não fica? Então eu procuro aqui, meus amigos e minhas amigas, ver todos os lados e passá-los para vocês, para que a gente possa fazer uma reflexão sentindo o que está acontecendo no Brasil de hoje. São 6h33. Onde estão as prerrogativas do advogado? O advogado não precisa, não está na lei que ele precisa de uma ordem ou de uma permissão do Supremo para visitar o seu constituinte, não. Ele chega para o diretor do sistema prisional onde a pessoa estiver recolhida, se apresenta, olha, eu sou advogado do preso fulano de tal e quero conversar com ele. Mas o ministro disse que tem que primeiro falar com ele lá em Brasília para poder saber se pode ou não. Está proibido, a não ser com prévia autorização do Supremo Tribunal Federal. Quero saber qual é a lei onde está escrito isso. Se você souber, por favor, me apresente. Nós temos péssimas leis no Brasil. Péssimas. Tem leis boas, tem leis mais ou menos, e tem péssimas leis, mal feitas, mal redigidas, mal elaboradas, não sei se de propósito ou não, acredito até que não. Agora, só temos essas leis, não temos outras. Aqui e ali dá vontade da gente fazer uma lei, mas quem é que pode fazer lei nesse Brasil? São os deputados estaduais no âmbito dos estados e os deputados federais e os senadores lá no Congresso Nacional. Juiz, promotor, ministro, desembargador, jornalista, advogado, nós não podemos fazer leis e nem criar leis que dá na nossa cabeça uma ideia de dizer a partir de hoje vai valer isso. Aí é ditadura. Quem faz isso são os ditadores. O mês passado, semana passada, o Vladimir Putin lá na Rússia não assinou um decreto de lei marcial nas unidades que ele anexou lá do território da Ucrânia. Aí é ditadura. Ninguém discute, ninguém avalia, ninguém vota, não, é a vontade do cara que está ali. Então, em determinados momentos, eu não estou dizendo que isso acontece direto, não. O ministro Alexandre de Moraes e outros ministros do Supremo, que também não são todos, têm tomado decisões em cima de leis que não existem, que estão criando na hora. Essa história do o TSE cria lei, cria.
O TSE criou semana passada, uma resolução, editou uma resolução aumentando os seus poderes. Quem é que aumenta ou diminui o poder de algum tribunal? O Congresso Nacional. Não é para acontecer de outra forma no Brasil. Vocês estão vendo que está tudo errado. Um lado se excede, o outro lado também. Um lado provoca, o outro lado responde. E o Brasil virou essa zorra em que nós estamos metidos, infelizmente. Agora, vamos puxar uma coisa para a gente pensar. O objetivo aqui é pensar. Vocês imaginem se fosse o presidente da República que estivesse fazendo isso. Hoje é Bolsonaro, mas vamos imaginar que fosse eu, você, qualquer um de nós que estivesse sentado naquela cadeira lá do Palácio do Planalto. Imagine se quinta-feira passada Bolsonaro tivesse dito: a partir de hoje o TSE vai fazer isso, isso e isso. Começava a Terceira Guerra Mundial ou não começava aqui? Na hora. Não pode. E como é que o presidente não pode e um ministro pode? Vocês estão entendendo? E o Congresso calado, né? Fica calado o presidente da Câmara e fica calado o presidente do Senado. O da Câmara ainda fala alguma vez ou outra, o do Senado não diz nada. Está desse jeito aqui no Brasil. Vão fazendo e vai ficando e vai valendo, e isso é perigoso. Não é bom para ninguém. O certo é cumprir o que está escrito nas tábuas de Moisés, como eu digo aqui, só aquilo e nada mais que aquilo. Virou uma bagunça, viu? Aliás, uma bagunça faz tempo, né? Que o Brasil é uma bagunça. Agora avacalhou de vez. Audiência em Queimadas, em Pato Branco, no Paraná, Recife, a capital pernambucana, João Pessoa, Esperança, Santa Luzia, Solânia, Belo Jardim, Pernambuco, Brasília, Natal, a capital potiguara, Aracaju, Maceió, Fortaleza, rapaz, São Paulo, 8 pessoas aqui de São Paulo. Muito obrigado a todos vocês. Campo Grande, Mato Grosso do Sul, Florianópolis, em Santa Catarina, Balneário Camboriú, também em Santa Catarina. Vejo aqui Caxias do Sul, no Rio Grande do Sul. Bolinhas aparecendo aqui no mapa do Brasil de pessoas que nos acompanham nesse instante, o que é motivo de muita alegria, mas também de bastante responsabilidade. 6h40. Olha, eu não sou um sujeito pessimista, não sou. Sinceramente, como eu não sou. Vocês que me conhecem sabem. Agora, eu sou realista. Eu sou um otimista, mas com os pés no chão, para não dar um passo maior do que as pernas. É como o sujeito vem correndo ali, descendo da catedral na Floriano Peixoto, aí quando chega embaixo ali perto do viaduto, ele quer pular, saltar o canal de um lado para o outro. Vai conseguir? Não vai. O canal é muito largo, você vai cair dentro. Então a gente tem que ter a cabeça no lugar e os pés no chão. Saber até onde deve ir, até onde pode ir. Mas eu estou com a impressão de que daqui para domingo ainda vai acontecer muita coisa. Não é bom. Não é bom, porque algumas pessoas já vinham meio que enlouquecidas e estão ficando com a mente mais acelerada ainda. Esse fim de semana tivemos desavenças, conflitos, arengas, encrencas, confusões dentro de várias igrejas nesse Brasil. Igrejas católicas, igrejas evangélicas, casas paroquiais, casa de pastor. Olha, é confusão para onde você se vira, infelizmente. Olha aqui outra coisa que em tempos pretéritos a gente não ia ouvir falar aqui no Brasil. O Tribunal de Contas da União. O Brasil de hoje está assim: eu lhe dou um dia para você, eu lhe dou 2 dias, não é? O Tribunal de Contas da União deu um dia, 24 horas, para que a Caixa Econômica Federal dê explicações sobre o empréstimo consignado ao pessoal que recebe o Auxílio Brasil. Vocês, honesto e sinceramente, vocês acham que isso é assim, um trabalho para o Tribunal de Contas fazer? Tribunal de Contas. Vocês acham que é? Mas está assim no Brasil. Todo mundo acha que pode tudo. O eleitor ali acha, o advogado ali na frente acha, o jornalista também acha que pode fazer um programa
condenando um candidato e dizendo que o outro é santo e tal. Aliás, no Brasil de hoje está assim, né? Um candidato é o santo, o outro candidato é o diabo. Você é quem escolhe, quem é o santo e quem é o diabo. Olha, se votar em fulano, está votando no capeta. E ali não, ali é Deus. Aí o outro lá na frente já tem a ideia contrária. O que era Deus para esse aqui é o capeta para o outro e vice-versa. Meu Deus do céu, a que ponto nós chegamos? Lembro mais uma vez de João Agripino. João Agripino, avô desse deputado que está aí, Gervasinho Maia. Avô. Eu conversei há poucos dias também lá na casa de Dr. Amaro Gonzaga Pinto Filho com um dentista, um odontólogo chamado Antônio Pires, doutor Antônio Pires, que eu conheci lá na casa de Amaro. E a gente conversando, trocando ideias. Ele é lá do sertão, daquela região. Ele conheceu João Agripino, trabalhou com João Agripino. Quando J.A. foi governador aqui do estado da Paraíba. O governador de hoje também é J.A., né? Só que é João Azevedo. E lá atrás era J.A. já de João Agripino. Aí eu perguntei, mestre Antônio, ele até riu quando eu chamei de mestre Antônio. Ele disse, é a segunda pessoa na vida que me chama de mestre Antônio. Eu digo, pronto, mestre Antônio. Que comparação o senhor faz de João Agripino lá, que foi governador da Paraíba durante o regime militar e foi presidente do Tribunal de Contas da União também, um dos primeiros. Agora não tomava essas decisões que são tomadas hoje, não. Eu perguntei a diferença de João Agripino para os filhos, João Agripino filho e Gervásio, e para o neto hoje, que é deputado federal, o Gervasinho, que está aí. Aí ele disse, João Agripino velho era um homem de palavra, um homem que se dissesse uma coisa a você, podia me escrever, entendeu? Que não precisava de documento, nada. Disso estava dito. Agora, não podia ver uma mulher não. Se o velhinho era namorador, conquistador, fumava igual a caipora e não podia ver uma mulher, já queria cascar. E os filhos, eles, não, João Neto assim, era calmo demais e tal. Gervásio filho, aí era um homem também. Gervásio foi inclusive secretário de finanças, né, na prefeitura de João Pessoa, acho que quando o Ricardo Coutinho foi prefeito. Eu conheci Gervásio porque entrevistei algumas vezes, inclusive naquela famosa convenção lá do MDB em 98. Ele estava do lado de Zé Maranhão. E eu disse, Gervasinho agora ainda, isso aí não pega uma letra não, chega nem perto, nem do pai, nem do avô, uma porra louca, palavra que ele utilizou conversando comigo. Então eu sinto muita saudade de pessoas como João Agripino, velho, pelo que eu escuto das pessoas a seu respeito, meu amigo Emanuel Ivan. Porque o Brasil se ressente de pessoas assim. Eu costumo dizer aqui brincando, é claro que é uma figura de linguagem assim que eu descrevo, que falta homem no Brasil de hoje, falta homem dessa estirpe, entendeu? Desse tipo, que tinha decisão, que tomava, que não aceitava, que não se quedava diante de certas coisas. Aí aparece aqui ali um que chega e faz e fica feito e ninguém reage, entendeu? Tá meio devagar esse nosso país, não tá não. Vocês não acham não que o Brasil está precisando de um freio de arrumação, não? Não acham não? Não sei se é verdade, mas acabei de receber um vídeo em que o MST explode uma balsa com pessoas, não sei, viu, o Flávio, se isso é vídeo verdadeiro, se é vídeo falso. Eu sei que eu tenho recebido muitos vídeos da outra campanha de 2018 que estão ressuscitando agora. Então nem tudo que você recebe aí, vocês todos que estão me ouvindo, é verdadeiro, nem tudo. Tenha cuidado quando começar a espalhar essas coisas, porque tem muita coisa falsa que está sendo jogada como sendo de agora, imagens recuperadas de 4, 5, 6 anos para trás. Não entrem nessa onda não, viu? Pode até ser verdadeiro, mas tem muita coisa falsa por aí também. Olha, tem um ouvinte aqui me pedindo, Emanuel Ivan, Dr. Gildo Lima do Nascimento,
que eu sei que está me escutando agora. Tem um ouvinte aqui pedindo para que, se possível, eu rode o áudio do professor Rômulo Azevedo, quando ele falou da história da rádio, entendeu? Que a rádio, primeira rádio FM de Campina Grande, ou melhor, do estado da Paraíba, foi a rádio Campina FM, porque, segundo esse amigo ouvinte, um rapaz lá de Cajazeiras, disse que não tinha sido, que tinha sido uma rádio do sertão. Aí eu fui consultar Rômulo Azevedo a respeito. Eu acho que eu tenho aqui a condição de recuperar esse áudio que Rômulo mandou para a gente escutar. Deixa eu ver direitinho aqui se eu consigo agora, porque como eu faço tudo sozinho nesse horário, vocês sabem. Vamos ver se dá para escutar o professor Rômulo Azevedo, da UEPB, sobre essa história da primeira emissora de rádio FM do estado da Paraíba. Boa noite, Paulo. Com toda certeza, a primeira rádio FM da Paraíba, a Campina de Hilton Mota. Com toda e absoluta certeza. Esse pessoal do sertão tem uma história de pioneirismo, entendeu? Como é aquela história que Cajazeiras ensinou a Paraíba a ler. Aí, uma vez também eu me lembro que um cara, um advogado de lá, brigando, dizendo que a Copa de 70 foi transmitida em Cajazeiras em cores. Ora, o Brasil só teve televisão colorida em 72, 2 anos depois. A gente sabe que não, era um padre e trouxe um aparelho lá da Europa. Não, papo furado. Então eu digo com certeza que a primeira FM da Paraíba foi a Campina, a pioneira, o velho Hilton Mota. Ouviram? Pronto, o ouvinte questionou aqui. Rapaz, Rômulo Azevedo deu essa informação para você? Deu. Pronto. Acabei de rodar para tirar toda e qualquer dúvida. Acredito que não resta mais dúvida alguma em relação a essa situação. São 6h48, faltando 12 para as 7 agora. Meu amigo João Luiz, bombeiro militar. Paulo Roberto, boa noite. Bote presente aí, não bote falta. Encontrei o sargento Rafael, que era seu ouvinte lá na Rádio Cidade. Diga ao homem que continue escutando aqui. Se quiser depois mandar o número do celular dele, mande pra gente passar, né? Meu amigo Renato Cunha Lima, segundo Mocidade em Memória, aqui na Paraíba, doido tem que ter juízo. Cabureto também dizia isso, não era, Renato? Cabureto, de saudosa memória, dizia: doido aqui em Campina tem que ter muito juízo. E Chico Alemão diz que manda quem pode e obedece quem tem juízo. Também é verdade. Herculano Filho, meu amigo lá de Brasília. Olha aqui. Herculano mandou uma epístola lá da capital federal. A Campina FM foi a primeira emissora de FM a ser inaugurada em Campina Grande e a primeira do estado da Paraíba, a segunda do Nordeste. Está na Wikipédia, diz aqui ele. Concluída pelo radialista Hilton Mota, um dos pioneiros do rádio em Campina Grande. O radialista também fundou em 11 de janeiro de 92 a rádio Serra Branca FM. Hilton Mota passou por várias emissoras nos cargos de locutor e administrador, não só em Campina, mas em outras cidades do Brasil. A Campina FM entrou no ar em 21 de outubro de 78, em seu início retransmitindo o conteúdo da rede Transamérica de rádio, mas logo passando a transmitir conteúdo local bastante eclético, privilegiando a música regional, mas também apresentando programas de diferentes gêneros musicais, como por exemplo, música francesa e música erudita. Me manda aqui o colega Herculano Filho. Acho que não resta mais dúvida, né, Herculano? Valdênio está em Queimadas, nos acompanhando agora. Boa noite. Arthur Vieira, Lindenberg.
mandou aqui, Paulo, uma hipotética derrota do presidente Bolsonaro poderá desencadear comportamentos similares ao de Roberto Jefferson. Lindenberg, eu só espero que a gente conclua esse processo em paz, pelo menos por parte da maioria da população, né? Os que extrapolam estão dos dois lados. Pode ser que tenha mais de um lado, menos do outro, mas tem gente se cedendo dos dois lados. O outro ouvinte me faz aqui uma pergunta sobre a conversa que houve entre o ministro da Defesa, general Paulo Sérgio Nogueira, e o ministro, presidente do TSE, Alexandre de Moraes, porque é o seguinte, a gente tem que entender as coisas como elas acontecem, não é? Às vezes a gente quer que aconteça, que ocorra de um jeito, e acontece de um jeito diferente daquilo que a gente deseja, pensa ou imaginava, não é assim? Então a gente tem que ter o mundo real. Peraí, eu queria isso, mas o que foi que aconteceu? Foi isso, diferente daquilo que você pensou ou queria. Todos nós nos deparamos com essas situações. Então o que foi que aconteceu? Para você entender bem direitinho. O ministro Alexandre de Moraes deu, hoje não é um negócio de prazo aqui no Brasil, você tem um dia para me dizer isso, você tem 72 horas. Aí o ministro achou de dar 48 horas para que o Ministério da Defesa apresentasse a ele o relatório da auditoria que tinha feito na urna eletrônica no primeiro turno. Lembram disso? A imprensa toda divulgou, nós aqui também. Aí o ministro não deixou nem passar as 48 horas. O ministro da Defesa, no mesmo dia à noite, fim da tarde, 5h30 para 6 horas, o ministro da Defesa saiu lá do Ministério, do QG, e foi no TSE. Reuniu-se com Alexandre de Moraes durante 1 hora ou pouco mais de 1 hora. Alexandre de Moraes divulgou o que foi que eles conversaram, nem o ministro Paulo Sérgio divulgou, e nem Alexandre de Moraes divulgou. Se eu disser a você que eu sei tudo que foi conversado lá, eu estou mentindo, mas eu sei parte. Tenho minhas fontes, sou um ex-militar, sei de alguma coisa. Vê se Alexandre de Moraes cobrou mais. Luiz de Souza, jornalista Paulo Roberto, boa noite, estou sempre lhe ouvindo, professor Luiz da UEPB. Ô Luizinho, um abraço para você. Então vocês podem prestar atenção, né, que tem assim umas coisas que o povo não tem muito acesso, ou quase não tem acesso, ou não tem acesso nenhum. E a gente por aqui sabe de alguma coisa. Então, houve resposta? Não, o ministro chegou lá e disse, olha, vamos dizer que não teve auditoria? Pronto. Aí não teve auditoria, não. A gente daqui, depois do segundo turno, a gente divulga. Cadê que ele cobrou mais? Não cobrou. Então, quando alguém fala grosso, tem que ter alguém que fale no mesmo tom, ou que fale um pouco mais grosso. Não é assim? Toda a vida não foi assim? Porque quando eu era criança lá na Zona Leste de Campina Grande, os meninos da TV que morrem de rir comigo, porque eles ficam lá, a maioria, né, tem 18 anos, 20 anos, 25, aí falando ZL. Cheguei lá na TV, acho que foi sexta-feira, aí estava a turma falando na ZL. ZL é a Zona Leste. Eu sou da ZL. Chegou um lá com o cabelinho pintado de oxigenado igual a Marcelinho Cangula, ele disse, cabelinho da ZL, né? Ele disse, sim, aí, e você conhece a ZL, meu amigo? Eu nasci na Rua da Mangueira, eu morei na Rua Monte Castelo, que foi transformada depois em Rua Mamed Moisés Raia, quando Mamed foi morto. Mamed era o farmacêutico lá da minha família, de mamãe. Mamed aplicou muita injeção em mim, nos meus irmãos. Então, Mamed andava por ali nas ruas do Monte Castelo, Nova Brasília, Santo Antônio, Castelo Branco não existia ainda, Zé Pinheiro, aplicando injeção no povo. Era um farmacêutico que fazia um papel, um trabalho parecido com aquele de Manuel Barbosa. Só que Manuel Barbosa tinha um posto de saúde ali no Imboca, na Peregrino de Carvalho, e Mamed tinha uma farmácia na Rua Monte Castelo. Era Rua Monte Castelo, bairro do Monte Castelo. Quando Mamed foi morto, pouco tempo depois a Rua Monte Castelo, onde tinha a farmácia dele, mudou de nome em homenagem a ele, ficou a Rua Mamed Moisés Raia. Então eu morei na 211 da Mamed Moisés Raia, eu nasci na Rua Sargento Edson Salles, que é a Rua da Mangueira. Eu morei na Mato Grosso, eu morei na Horácio de Souza Cavalcante, eu morei lá em cima em Nova Brasília, perto do Pé de Tambor. Morei na Fernando Vieira, 319. Na própria Rua Santo Antônio, 646. E por que você mudou tanto de casa? Porque mamãe não tinha casa. E a gente morava em casa alugada. Terminava o aluguel, o dono pedia, tinha que sair para outra. Até que conseguimos comprar uma casa na Rua Santo Antônio, 646, e depois a minha casa lá na Neuza Borborema de Souza, número 11A.
Então, eu conheço tudo ali, mas o que eu quero dizer é que então, a Zona Leste tem Marcelo Cangula, tem Hulk, né? Tem Zé do Egito, tem Paulo Roberto, nós somos ali da Zona Leste. Abílio José, a gente conhece tudo por ali. Pois bem, mas na Zona Leste diziam, quando eu era guri, que rapaz, fulano tem um bocão, lembram disso? Bocão era aquele moleque, aquele colega de rua que falava grosso e todos os outros tinham medo. Agora era só o bocão. Um dia, quando alguém dava um tabefe, um bufete, um tapa no bocão, pronto, o bocão. Então eu estou dando esse exemplo para retratar o que acontece hoje no Brasil. Manuel Messias Lopes, é o bocão. Alguém chega com o bocão. Eu lhe dou um dia para você me explicar isso. Aí se o outro tiver medo do bocão, vai lá, corre para. Aí se não tiver, doutor, você deu um dia, eu não dou. Pronto, eu não entrego. Pronto, e daí? Vocês estão entendendo? Entenderam o que eu quis dizer? Foi mais ou menos isso que aconteceu. São 6h57. Meu amigo Wilson Siqueira, você tem toda a razão. Eu tenho muito orgulho, viu, desse assunto aí que você falou, e eu sei que você é um irmão nesse quesito. Por isso que a gente se gosta ainda mais, não é? Juscelino Salles, Carlos André, Pedro aqui do bairro do Catolé, Lindeberg, Arthur Vieira, Valdênio, quem mais aqui? Sargento Letício. Estou aqui pensando o quê? Pois é, vai fazer o quê, né, Letício? Dizem que para um doido tem que ter um mais doido. A gente não aprendeu assim, não é? Olha aqui, Dr. Gildo Lima do Nascimento, Jovita Maranhão. Eita, pô, vim para duvidar, não é, Jovita? Mas você sabe que eu mato e mostro, né? Eu mostro mais do que mato. Eu gosto de mostrar. Walter Carneiro, Paulo, só tinha a Rádio Transamérica em Recife e a Rádio Campina Grande FM, olha aí. Então, essa história de que teve uma Rádio FM em Cajazeiras antes daqui é conversa. Paulo, que eu sou ministro da auditoria, tal. Meu amigo, não é assim? Você manda quem pode, né, Wilson? Zé do Egito, Paulo Moreira, Rua Santo Antônio, 56. Pois é, você morou ali perto de Genês, perto da minha madrinha parteira, Maria José, eu sei. Quando, naquele tempo, os partos eram feitos em casa, né? Eu, por exemplo, nasci em casa. E a parteira foi Maria José, que morava lá perto de Zé do Egito. E a parteira você chamava de madrinha a vida toda, tinha que pedir a bênção em tudo. E eu tinha que dizer mais, madrinha Maria José Parteira. Ainda tinha mais isso. Pelo visto, de tanto se mudar. É verdade, Gildo, era todo de 6 em 6 meses, viu? Ave Maria. O problema com as mudanças todas, sabe qual era? Eram os gatos, que toda a vida eu gostei de gato, desde menino. Meu amigo, o gato quando é pequeno, novinho, você leva ele, mas gato já grande, para se acostumar em outra casa, é um problema. E tinha que levar o gato dentro de um saco. O gato querendo correr e azunhando todo mundo, era uma confusão danada, mas dava certo. Diga a ela que radialista também. Pois é, Erivan, aqui, Erivan manda muita coisa bacana. Pois é, mais ou menos isso que eu já conversei com você em off. 19 horas em ponto, chegamos às 7 horas. Eu lembrei agora do meu amigo Edilson Lombardi, né? Edilson Costa, que era locutor da rodoviária velha, no tempo que tinha muito movimento de ônibus ali, só tinha aquela rodoviária. E o horário em que mais tinha saída de ônibus era às 14 horas, 2 da tarde. Meu amigo, aquelas plataformas, a rodoviária toda a vida foi do jeito que é hoje, aquela laje enorme, né? Aí tinha as plataformas, umas placas redondas, como essas placas de trânsito que tem do PARE, do ED, de estacionamento e tal. Aí tinha com os números de 1 até 30 e tanto lá embaixo. Às 14 horas enchia toda a plataforma. Saía ônibus para tudo que era lugar. Aí tinha o Cego Josa, ele sabia o ônibus de onde era, só de chegar. Aqui o pessoal que vai para Serra Branca, o pessoal que vai para Recife, sabia tudo. Estava com uma baciazinha de queijo do reino, pedindo dinheiro lá na rodoviária. E a gente ouvindo, na época não era Edilson Costa ainda, foi depois,
Mas tinha ali perto da rodoviária, onde existia caçamba discos, não sei bem, Foto Cadete. Foto Cadete é do tempo de que Dr. Gildo era menino e que Erivan corria de calça curta por ali. Aí o locutor dizia: Foto Cadete, 10 letras a serviço do povo, informa. Saídas de ônibus às 14 horas. Aí dizia, lia a relação todinha das cidades para onde iam sair ônibus. Era uma festa ali na rodoviária. E eu danado vendendo revista, um monte de revista na cabeça, porque revista, jornal, o povo pensa que não pesa porque é papel. Não pesa se você pegar só uma revista, só um jornal. Agora, pegássemos nós 20 exemplares do Diário de Pernambuco no domingo, que o jornal vinha com as 80 páginas. Vinha o jornal normal, aí vinha suplemento de saúde, de classificado, de automóvel, não sei de quê. Meu amigo, quando eu pegava 20 jornais, que botava os 20 na cabeça, eu só faltava o pescoço enterrar. Por isso que eu tenho um pescoço pequeno até hoje. Revista, então, era Fatos e Fotos, Cruzeiro, Manchete. Aí lançaram a revista Placar, mas tinha as fotonovelas, né? Capricho, não sei o que. Meu amigo, era um peso na cabeça, oferecendo nas janelas dos ônibus para vender. Era luta, Major. Era mão de obra pesada. 7:02 na Paraíba. Cadê a pesquisa, doutor Paulo? Meu amigo, a pesquisa saiu agora há pouco. Lula com 50 e Bolsonaro 43. 50 a 43. 7 pontos de diferença. Essa pesquisa é do IPEC, viu? Contratada pela Globo. Você acredita se quiser. Eu estou dizendo aqui o que acabou de sair. Prometeram para 7 horas e realmente saiu. 50 a 43. Chega aqui a mensagem. O que é IPEC? IPEC é uma sigla que eles inventaram de... meu Deus... Inteligência em Pesquisa. I de inteligência, PEC de pesquisa. Aí ficou IPEC. IPEC é um instituto que foi criado pelos que eram do IBOP. Entenderam? IBOP, IPEC. Ficou IPEC. Inteligência em Pesquisa. No primeiro turno foram muito inteligentes, não, né? Erraram. Mas agora espero que a pesquisa esteja certa. 50 a 43. Os números já estão nas redes sociais e nas principais redes de televisão. Já começam a chover as mensagens aqui. Pesquisa da Globo vai dar Bolsonaro nunca na frente? Não sei. Aí o julgamento é de vocês. Vão anotando e comparem. Segunda-feira confere. Tá bem pertinho, né? Eita, hoje ele tá... Foi que ela escreveu aqui. Jovita Maranhão. Hoje ele tá lembrando de tudo. É o polimento que eu dei no fim de semana. Aí voltei invernizado todo. Zé do Egito, tá, mãos todas sujas de tinta. É verdade, Zé do Egito. Pegava os jornais, meu amigo. Revista até que tinha um cheiro bom. Agora o jornal feria demais. E pior era pra mim que eu era um dos que dobravam o jornal. Aí a mão ficava da cor do carvão, que a tinta não era offset ainda. Era aqueles jornais impressos em clichê, como um carimbo. Aquela tinta preta desgraçava a mão todinha. Mamãe Santos, boa noite, Paulo. Eu sou aqui da Zona Leste, vizinho de Abílio José. Eu sei. Alcides e Valdenora também estão escutando. O amigo Gildo, hoje eu só tomei conhecimento dessa do IPEC, saiu agora. Porque de manhã eu vi uma pesquisa do Atlas, mas aquela pesquisa foi acho que da semana passada. Eu pesquisei bastante, porque olha, eu só boto no blog quando eu checo se aquilo é verdadeiro, para não confundir a mente das pessoas que me acompanham, que gostam de ler o que eu boto lá. Porque às vezes é confusão, não é problema. Paulo Germana está ouvindo você. Professor Germana, sai de perto de Erivan, viu? Não vá na onda dele não, que de vez em quando eu digo coisa aqui que é censura 21. Ele é quem dá corda para que eu fale certas bobagens aqui. Não acredito nele não. Qual foi a outra? Eu falei Capricho, Fatos e Fotos. Essa turma de hoje não sabe o que é telenovela, radionovela, não, nem fotonovela.
Sabe o que é a radionovela, né, que tem hoje na televisão? Mas antes, quando eu era criança, tinha a radionovela. Você escutava a novela no rádio. Nunca ia ver um personagem, ficava imaginando como era a cara. A revista Ilusão, vi aqui. Vendi também, Ilusão. Tinha Capricho, Fatos e Fotos, Ilusão. E os gibis? Tio Patinhas, Pateta, Zé Carioca, Pato Donald. Aí vendi também gibi de Zorro, Fantasma, Rogers, Rintintim, meu amigo. Agora, tinha uma vantagem nisso aí, é que eu, pelo menos, aprendi a ler e a escrever e pontuação, tudo isso lendo gibi e lendo jornais. Porque jornal a gente começava a vender cedo, 5h30 da manhã, 6 horas, já estava gritando por ali as manchetes dos jornais. Quando era 9h30, 10, não vendia mais jornal. Quem tinha de comprar o jornal já tinha comprado. E isso todo jornaleiro ia aprendendo, né, com o tempo. Então o que era que eu fazia? Como eu tinha que ir para casa umas 11h30, que era para tomar um banho, comer alguma coisa e estudar à tarde, lá no grupo escolar Santo Antônio, grupo das freiras, aí eu sentava no banco da praça ali, Clementino Procópio, perto do Capitólio, por ali, e eu ia ler os jornais. Lia tudo, aprendendo ainda a ler e tal, lia, aprender edital, página policial, página disso, nota de falecimento, eu lia tudo. Foi bom por isso. Os gibis tinha os desenhos, né? E aqueles balãozinhos com o texto dentro de cada balãozinho. Isso aí eu lendo, sabia, aprendia. Hoje em dia você vai mostrar um gibi a uma criança de 3, 4, 5 anos, como eu vi outro dia, aí a gurizinha passando o dedo na página do gibi, achando que era como a tela de um tablet, do celular, danadinha passando o dedo, querendo que a imagem se mexesse. É engraçado? 7h08 na Paraíba. Erasmo Carlos está internado, Paulo Roberto. Você deu na manchete? O tremendão. Abílio José, quem é fã de Erasmo Carlos. Erasmo Carlos segue no hospital Barra d'Or, que fica lá na Barra da Tijuca, Rio de Janeiro. Anselmo Góes, que é colunista do jornal O Globo, disse que o artista foi tratado de uma infecção pulmonar. O comunicado passado por sua equipe diz que Erasmo fez exames e ficou internado para renovar a medicação. Erasmo se internou no último dia 17 para realizar bateria de exames e readequação dos medicamentos de uso contínuo. Por decisão médica, para melhor acompanhamento, ele está realizando esse monitoramento no hospital. Erasmo passa bem e está ansioso para voltar à rotina dos seus shows, diz a nota. Ele já havia adiado 2 shows que faria em novembro, os 2 nos Estados Unidos. Um em Miami e outro na cidade de Orlando. Você não sabe, Miami e Orlando são 2 cidades do estado da Flórida. Em dezembro do ano passado, Erasmo ficou internado nesse mesmo hospital após testar positivo para Covid-19. Na época, depois que teve alta, ele fez uma publicação nas suas redes sociais anunciando que estava curado da doença e contando que estava bem já em casa. Então, Erasmo Carlos continua internado. Uma última notícia antes do nosso intervalo, e eu acho importante, é que o eleitor paraibano que mora numa cidade e precisa votar em outra cidade e que quer aproveitar a gratuidade que foi autorizada pelo governo do estado, ele poderá receber sua passagem, retirar sua passagem a partir de quarta-feira, depois de amanhã. Qual é o procedimento? Você chega no guichê da empresa que viaja para a cidade onde você vai votar, preste bem atenção, leve a sua documentação e leve o título de eleitor. Quando você chegar no guichê, vamos inventar aqui uma empresa São Paulo, por exemplo. Imagine que a empresa São Paulo viaja para Monteiro. Aí você vai chegar no guichê da empresa São Paulo, mostrar o seu título, no título tem a zona eleitoral, aí o rapazinho, a mocinha lá do guichê, da loja da empresa, vai olhar aquela seção eleitoral se fica na cidade de Monteiro. Olhou, fica, pronto. Aí ela vai lhe dar o bilhete. Você quer viajar quando? Eu acho que as viagens serão a partir de sexta. Então ela já vai lhe entregar uma passagem gratuita para você no trecho Campina Grande, se você estiver em Campina, para Monteiro, o exemplo que eu estou dando.
Aí você já fica com a passagem para viajar. Viaja na sexta-feira ou no sábado, se marcou para o sábado, não sei. Vai. Para você voltar de Monteiro para Campina Grande, também de graça, também sem pagar. Aí você vai no guichê da mesma empresa, lá em Monteiro, e mostra o comprovante de votação. Olha, votei, isso a partir da segunda-feira, naturalmente. Eu não sei se já no próprio domingo vai ter ônibus retornando. Se tiver, você, depois que votar, vai no guichê da mesma empresa lá em Monteiro, e diz, olha, vim lá de Campina Grande, votei aqui em Monteiro, está aqui o meu título, meu comprovante de votação. Eu quero a passagem de volta para Campina Grande. A empresa vai lhe dar. Agora, nem vá para o guichê querendo a passagem de ida sem levar o título, que vai provar que você vota naquela cidade, e nem vá naquela cidade pedir passagem para voltar sem levar o comprovante de votação e o título. Entenderam? Tá claro? Eu acho que todo mundo entendeu. Pode esperar que vai ter alguém querendo dar o golpe, querendo pegar a passagem sem votar no local pretendido de destino. Coisas do nosso Brasil. Vamos fazer o quê, né? São 7h12 na Paraíba. Nasci do trabalho e da tradição. Com pioneirismo alcancei minha grandeza. Sou mãe de gente que sonha. Sou empreendedora, acolhedora, tranquila e animada. Sou saúde, educação, tecnologia. Sou sabor, sou alegria. Eu sou Campina Grande. Sou a sua história há 158 anos. Avaliações contábeis são importantes para a segurança da sua empresa. O acompanhamento do dia a dia por uma equipe gabaritada dá tranquilidade para a empresa funcionar sem atropelos. A Asconf agora é Versátil Avaliações Contábeis. A mesma equipe do Djalminha passa a ser comandada pelo Ari e pela Valdemira. Os detalhes da contabilidade da empresa com as orientações necessárias para evitar problemas. Cuida também do imposto de renda pessoa física. Versátil Avaliações Contábeis, no mesmo endereço da antiga Asconf. É na Vila Nova da Rainha 534, Sala 3, com o telefone 3341-3727. 3341-3727. Versátil Avaliações Contábeis. A contabilidade sem atropelos. 2022, 100 anos do rádio no Brasil. Uma homenagem da AESP ao veículo que sempre vai estar ao seu lado. Em 1932, um decreto de Getúlio Vargas autorizava os anúncios nas emissoras de rádio. As primeiras propagandas eram musicadas com um refrão simples feito para grudar. Os eternos jingles. Não adianta bater, eu não deixo você entrar. Muitos artistas chegaram a fazer jingles para aumentar a adesão do público, como esse da Shell com Roberto Carlos. Passei num posto Shell e botei gasosa com ICA. Personagens importantes da telecomunicação brasileira começaram a carreira escrevendo jingles. Um ano novo cheio de prosperidade. Esse da Varig, de 1960, foi escrito por José Bonifácio de Oliveira, o Boni. 100 anos do rádio no Brasil. Uma homenagem da AESP ao veículo que sempre vai estar ao seu lado. Colégio Autêntico, da educação infantil ao ensino médio. Valores e competências para o sucesso na escola e na vida. Colégio Autêntico e a família, na transformação de jovens em cidadãos e líderes da sociedade paraibana. A certeza do sucesso do seu filho. Hashtag Vencer Autêntico. A beleza está no olhar, no sorriso, em cada fio de cabelo. A beleza está em você. Desperte o seu melhor em Unildo Alticoafir. Profissionalismo, conforto e atendimento personalizado. Unildo Alticoafir, em Campina Grande, na Rua Américo Braga, 29, São José, e no Partage Shopping, em João Pessoa, no Manaíra Shopping. O
Censo Demográfico 2022 está a todo vapor. Recenseadores identificados e treinados pelo IBGE visitam até outubro 89 milhões de endereços no país inteiro. Um deles é o seu, na cidade, no campo, na aldeia ou no território quilombola. Quando o recenseador bater à sua porta, atenda e responda as perguntas. São 5 minutinhos para o questionário básico. O recenseador usa colete do IBGE, boné do censo, crachá de identificação e um dispositivo móvel de coleta. E você pode comprovar. Censo 2022 IBGE. Para se comunicar conosco, utilize o WhatsApp número 999714048. 999714048. Participe das eleições. Em 30 de outubro, os eleitores voltam às urnas para eleger o presidente da República e 12 governadores. A votação começa às 8 da manhã e vai até às 5 da tarde pelo horário de Brasília. Você pode votar com qualquer documento oficial com foto. Vote sem dúvidas. Eleições 2022 em parceria com a Rádio Senado. Seguro de carro é com Anatólio. Anatólio Chaves trabalha com as maiores seguradoras do Brasil. Atende pelo telefone 99999.000 e faz seguros contra roubo, incêndio, danos materiais e danos pessoais a terceiros. Peça orçamento. Faça seguro do seu carro com Anatólio Chaves. Telefone 99999.000. 99999.000. Cachaça brejeira da melhor qualidade é com o professor Uba. É de Alagoa Nova para todo o Brasil. Faça pedidos ligando para 981820102. 981820102. Os vereadores e os servidores da Câmara Municipal de Campina Grande também acompanham o Cidade em Revista. Obrigado a todos pela audiência e boa noite. Um local onde você pode entrar em contato com a natureza, respirar o ar puro, deixar as crianças brincar livremente e ainda desfrutar de comidas regionais de primeiríssima qualidade. Falamos do Rancho dos Caboclos, no sítio Manguape, em Lagoa de Roça. Restaurante e casa de recepções, onde você pode marcar o seu evento, a sua convenção ou a sua confraternização. Funciona aos sábados, domingos e feriados. Rancho dos Caboclos. Área de lazer com minicampo de futebol, redário e a cortesia de Marconi Farias e família. Rancho dos Caboclos. Sítio Manguape de Lagoa de Roça. 19h18 na Paraíba, 7h18 agora. Muitas mensagens aqui, meus amigos e minhas amigas. Você foi vizinho de Jovita Maranhão? Quase vizinho, porque Jovita morava na rua Princesa Isabel. Jovita hoje mora aqui perto de Erivan, no Amigão, perto de mim também. E eu morei um tempo com minha mãe na Sindolfo Montenegro 112, bem pertinho da casa de Jovita. Marcos Farias, em Esperança, Paulo Roberto, revista Seleções. Li muito, viu, Marcos? Li bastante, depois fiz a assinatura dessa revista. Aí até que hoje você vai ver tudo pela internet, não adianta mais assinar a revista, mas eu gostava muito da revista, gosto ainda, Seleções, muito informativa. Sargento Letício, Paulo, eu gostava do gibi Tex Wheeler. Meu amigo. E o Zorro, hein? O Zorro do gibi. Tinha Zorro e tinha um índio tonto. Rodeval Martins, tinha Sétimo Céu também, Paulo. A fotonovela, vendi também. Pedro aqui do bairro do Catolé. Manchete vendi, Contigo vendi, Ele e Ela vendi. Ele e Ela, cada mulher nua, meu amigo, o guri ficava tudo doido olhando. Calixto das Malvinas, boa noite. Gregório da Ramadinha. Decepcionante a atitude dos agentes federais com relação a esse maluco Roberto Jefferson. Esperavam que esse meliante da pior espécie desse tiro de fuzil e jogasse granada contra eles.
que não invadiram o imóvel desse maluco e tal. Aí tem que perguntar para eles, né? Ali foi tudo errado, tudo errado. Revista Contigo, Gibi do Fantasma, Tarzan, olha aí, Tarzan, também li muito. Tex Willer, e tinha o Mandrake, né? Tinha também aquele mágico Mandrake. Quem mais? Tony, meu amigo Tony da Eletrônica, mandando aqui algumas fotos. Um bandido que a polícia matou. A polícia não mata, né? Ele escreveu assim, um bandido que a polícia matou. O bandido é que morre quando inventa de enfrentar a polícia. A polícia não sai para matar, sai para prender. Ele morre porque é morredor. Inventa de enfrentar a polícia. Coluna política de hoje, como foi o papo com Anchieta Araújo lá na Rede Ita. Eu sei que vocês, alguns assistiram, outros não têm tempo, porque estão trabalhando, naquela hora não podem ver televisão, etc. e tal. Foi esse o papo de hoje. Muito bem, chegou a hora de falar sobre política. Quem mais entende dos bastidores da política está aqui comigo, começando a semana da eleição, né, Paulo Roberto? Bom dia. Bom dia, Anchieta. Quando eu chego aqui nos bastidores e digo ao pessoal que estou preocupado com essa reta final, tem gente que não acredita. Sim, mas estou preocupado. Imagino. Porque o prenúncio, infelizmente, não é de uma tranquilidade, não é de paz, não é de harmonia, como deveria ser um processo democrático. Porque esse episódio agora de Roberto Jefferson, honesto e sinceramente, eu acho que ninguém previa que isso pudesse ocorrer da forma que ocorreu. E assim, dos males o menor, porque poderia ter sido uma tragédia aquela história, né? Agora de manhã eu conversei com um amigo que é delegado da Polícia Federal e ele disse que a própria Associação dos Delegados Federais está estranhando o procedimento desse episódio de ontem. Dá margem a muitas interpretações, como é que você atira numa viatura, como é que você joga um simulacro de granada, tudo bem, talvez não fosse uma granada real, uma bomba de efeito moral, e os policiais não reagem, quer dizer, tem alguma coisa que está mal contada nessa história. Agora, se a gente voltar um pouquinho no tempo, o que aquele cidadão disse em relação à ministra Carmen Lúcia é algo que não se deve dizer com ninguém. Ainda mais com a autoridade. Não se aceita, nem com a filha do presidente, nem com a esposa do presidente, nem com quem quer que seja. Então um lado erra, outro lado também erra. Isso tudo é lamentável. Não sei se vem essa ideia de que foi armado, foi plantado, foi tentado, não sei. Eu só sei que Roberto Jefferson deve seguir agora após a audiência de custódia, que vai ser à 1h da tarde, para o presídio de Bangu, para ficar por lá durante algum tempo. Agora, tem uma outra coisa que é importante que a gente também diga e tente esclarecer aqui para você. Quem se regozija com coisas que são feitas com adversários da forma indevida, pode ser alvo mais tarde dessas mesmas coisas indevidas. Então, independente de quem seja a pessoa, independente da situação, existe um processo legal. Existem normas, existem regras, existem leis, existem códigos que devem ser respeitados para todos. Seguir o caminho correto, né? O caminho correto, justiça. Para isso Agora mesmo eu vi que a ministra Rosa Weber, presidente do Supremo, designou para amanhã, pautou para amanhã no plenário virtual uma votação que vai de 0h da terça-feira até o final do dia, daquela situação que foi decidida pelo TSE. O TSE decidiu por conta própria que tem agora regalias ou, digamos, competências, atribuições que não estão na lei eleitoral. O que se questiona, isso vale? É atribuição do TSE estabelecer normas? Não seria do Congresso Nacional? Aí houve um questionamento da Procuradoria-Geral da República junto ao Supremo e a presidente pautou para amanhã, ou seja, os ministros vão votar no plenário virtual para saber se aquilo que Alexandre de Moraes resolveu pode realmente fazer, pode realmente resolver. E a essa altura, como nós sabemos que 3 dos 7 ministros do TSE são do Supremo, dificilmente sairá uma decisão em contrário. Agora, se está escrito que deve ser assim, deve ser assim. Ninguém deve tentar mudar por conta própria. Ninguém está acima da lei, né? Os debates previstos para a sexta e para o domingo, como você sabe, foram cancelados. Lula não foi. O presidente Jair Bolsonaro ganhou 1 hora de entrevista no SBT e num pool na sexta-feira, uma outra hora ontem na CNN, na TV Record, nas co-irmãs que participaram desse ponto. Isso é bom? Uns acham que sim, outros acham que não. Porque o ausente leva todo tipo de pancada e não tem como se defender. Não é verdade? Acaba sendo bom para quem vai.
embora o episódio de ontem tenha ofuscado, de certa forma, aquilo que, digamos, estava na pauta do presidente dizer aos jornalistas que o entrevistaram, porque o assunto dominante foi, de certa forma, Roberto Jefferson. E Roberto Jefferson virou de uma hora para outra, Anchieta dá uma risada quando eu falo isso aqui, máquina de solda elétrica. Aquela máquina que você bota assim à vista, tira rápido, porque senão ofusca. Ninguém quer ser amigo dele. Inclusive o Bolsonaro disse, eu nem conheço, eu nunca vi. É engraçado, não é? Pois é, já foi aliado de todo mundo. Todo mundo, tem foto com todo mundo, tem vídeo com todo mundo, mas agora ninguém quer conversar com ele, ninguém quer mais dizer que é seu amigo. No plano local, a gente precisa também registrar que o clima esquentou no guia eleitoral. Sim. Pauladas por parte de Pedro Cunha Lima e devolução das cacetadas por parte do governador João Azevedo. Aliás, no fim de semana saiu uma decisão da Justiça Eleitoral sustando determinadas peças que o guia do Pedro estava veiculando. Foi uma vitória do jurídico de João Azevedo, mas ainda tem coisas saindo no rádio, ainda tem coisas saindo na televisão, e os candidatos resolveram correr o trecho no sertão e na capital. Principalmente o staff de João Azevedo em João Pessoa, porque o governador não foi o mais votado na sua terra. João Azevedo é de Cruz das Armas, bairro conhecido e tradicional da capital. Então, ele, Cícero Lucena, os aliados querem aumentar essa votação em João Pessoa, e Pedro Cunha Lima resolveu correr por trecho do sertão, porque no seu modo de entender, Campina é garantida, e aí ele precisa aumentar a votação nessas outras 170 e tantas cidades, onde João Azevedo foi o mais votado. E esta é a semana das articulações finais e das estratégias. Finais. Cada um lança a sua estratégia e tenta colocar em prática. Principalmente uma eleição indefinida como essa. É verdade. A propaganda obrigatória vai até a próxima sexta-feira, dia 28. Então, guia eleitoral até 28. Comício que ninguém mais faz, a lei diz que é só até quinta, 27. E aquelas manifestações de caminhadas, arrastões, carro de som, até a noite do sábado, como aconteceu no primeiro turno. O eleitor, a partir de amanhã, não pode ser preso, a não ser em flagrante, ou naqueles casos de crime hediondo ou decisão judicial, fica valendo as mesmas regras do primeiro turno da eleição. Ao final, Anchieta, hoje não tem boca maldita do calçadão, porque eu quero render aqui as nossas homenagens a Patos, a Morada do Sol, 119 anos hoje de emancipação política. Nós somos assistidos em Patos, temos uma grande audiência e eu recebo mensagens diárias dos telespectadores de Patos. Aliás, é o mesmo canal aqui de Campina Grande, 18.1, e se tem esse lado alegre da festa de emancipação política de Patos, tem um lado triste, que foi o falecimento ontem do nosso colega radialista Luiz Carlos, que trabalhou conosco na Rádio Caturité, aí tem a imagem dele, foi plantonista esportivo e fazia um programa de grande audiência, sem censura, da Rádio Espinharas de Patos. Sim, realmente em Patos era uma figura muito conhecido, audiência enorme, sofreu um infarto há 2 meses, foi transportado para João Pessoa, transferido para o Hospital Dom José Maria Pires, infelizmente ontem nos deixou. Estudou comigo na comunicação, cara legal, bacana, tranquilo, gente boa. Que Deus o tenha. Final de semana também faleceu Frei Urbano, cara. Muito conhecida, Convento de São Francisco. Exatamente. Ontem eu vi nas redes sociais. E só esclarecer, quando Paulo disse hoje não tem boca maldita, eu disse ainda bem, mas é porque as perguntas para mim são casca de banana, né? Mas que faz falta, faz. Eu sei que o telespectador faz falta, né? Você conhece o Elton do Queijo, lá do Calçadão, né? Eu disse, eu vou mandar umas 10 perguntas para ti. Tá bom. E o Nilton Brito disse que tem umas 3 também de gaveta para você. Pois é, imagino. O que vem por aí? Um abraço, Anchieta. E quando o Paulo falou também aí a questão dos comícios, mas eu lembrei, ninguém. Se fizer, não vai ninguém. Acabou mesmo. Porque antes o povo ia por conta dos grandes oradores que nós tínhamos. Depois o pessoal passou aí, os eleitores, por causa das atrações musicais, shows. Depois que tiraram os artistas, aí, meu amigo, qual é o político hoje que consegue reunir 200 pessoas para ouvir um discurso? Não vai mais, nem cidade pequena. Eles sabem disso. Eles próprios dificultaram a situação. Não tem mais artista, não tem mais chaveirinho, boné, camiseta, tudo. Acabaram tudo isso, acabaram também os comícios. É verdade. Então é isso, Paulo. Até amanhã. A gente segue nessa semana decisiva. Pois é. Até amanhã. Foi a conversa de hoje, minha gente, com Anchieta Araújo, lá na Rede ITA. Fase final das perguntas, às 7h29, saiu a tabela do governo do Estado. Sim, desde quinta-feira. O Estado paga quinta e sexta. Quinta-feira que vem, dia 27, aposentados, pensionistas, reformados, e na sexta o pessoal da ativa. Então todo mundo recebe dias 27 e 28. É verdade que você não atende ligação telefônica? Já expliquei isso.
Depois que inventaram o Zap, para que tá moendo no telefone? Quem quiser escreva alguma coisa ou grava um áudio que aí a gente vai ouvindo. Paulo Roberto, você deve estar vibrando, você e Araújo Neto, tá me encarando e vai voltar, viu? É muita emoção. Bom proveito. Eu quero distância, nunca gostei daquele evento, eu só ia lá quando ia trabalhar. Parte do Povo, fui muito transmitir me encarando pela TV Borborema, porque ia trabalhar. Mas por mim, comprar uma mortalha daquela que depois virou abadá, para ficar dentro de feito um doido correndo atrás de um caminhão com um som daquele, não quero nada, pode ir. Não faz a menor inveja para mim. Paulo Roberto, percebo que a chegada da sinalização da STTP nos bairros de Campina Grande está causando muitos problemas porque as pessoas desobedecem. Aí sim, você tem toda a razão. A sinalização é implantada e aquilo custa caro. Placas, a sinalização horizontal, que é aquela que está no chão, não é? A vertical que fica nas placas, nos postes, nas esquinas, nos cruzamentos, tijolinhos, os tachões, tudo aquilo é dinheiro das multas que nós pagamos, que a população paga. E aquilo é feito com o objetivo de evitar problemas, acidentes, de haver um disciplinamento no trânsito, no tráfego. Agora o povo é mal educado. Você vai fazer o quê? O povo é deseducado, adora desobedecer. Aí só tem um jeito, caneta. Porque, olha, mais cedo ou mais tarde, todos esses cruzamentos dos bairros terão câmeras. Câmeras inteligentes. E as imagens são captadas e ficam lá na STTP, no arquivo. E vai ter gente só para ficar olhando. Por o sinal vermelho, dá o clique, tira o print, manda a foto para casa do cara, pronto. Aí vai começar a doer no bolso de muita gente. Aí o sujeito vai reclamar, vai ligar para a rádio, mas vai ter que pagar a multa, porque se não paga, não renova o licenciamento do seu veículo, carro ou moto. Não renovando, fica rodando irregular. Primeira blitz que pegar, apreende. Aí não adianta você reclamar do prefeito, do superintendente da STTP, nada disso. Faça a sua parte, obedeça a sinalização. Todo santo dia eu trafego aqui no bairro do Catolé, onde eu moro. E toda hora, todo dia, em qualquer horário, eu vejo gente que não está obedecendo a sinalização. Ali na chamada Vila Sandra Cavalcante, tem um trecho que é sentido, preste atenção, sentido, é o Pico de Almeida Vigário Calixto, ficou sentido único. E todo dia encontro gente na contramão ali, carro e moto, que sabe, está sinalizado, as setinhas mostrando tudo e o povo desobedecendo. Só tem um jeito, caneta. Meta multa para cima, STTP, eu acho é bom. Eu não pago multa porque eu não faço nada errado no trânsito. Quem fizer certo não vai pagar multa. Agora, quem liga para a rádio reclamando é porque fez coisa errada. E hoje em dia vai a foto do carro ou da moto. Não tem para onde. Tião Gomes falou sobre dar uma pisa em pobre que não votar em Lula. A declaração dele tem repercussão nacional. É uma beleza, né? Olha, eu conheço Tião, de quando Tião ainda era estudante do curso de agronomia lá em Areia. Tião é do sertão, veio morar em Areia, veio estudar, ficou, foi prefeito, é deputado faz muitos anos. Cara legal, bacana. E ele dá essas declarações assim, mas intimamente Tião não é de entendeu? É mais as palavras, mas não devia dizer esse tipo de coisa, né? Mas quem abre a boca e pronuncia as palavras, quem diz o que quer, ouve o que não quer muitas vezes. E vai responder pelo que disse, né, se for o caso. Essa aqui só pode ser uma gozação. Paulinho, foi lindo Caetano Veloso pedindo voto para Lula no show em João Pessoa. Olha, se eu contratasse um artista, qualquer que seja ele, cantor, humorista, o que for, para fazer um show, um espetáculo, e o cara pedisse voto para alguém em cima do palco, eu simplesmente não pagava. Porque você não contrata o cara para fazer comício para ninguém. Você contrata o cara para cantar. Aquele caso lá do Seu Jorge, no Rio Grande do Sul, Porto Alegre, vocês viram? Eu venho acompanhando aquilo pela Rádio Gaúcha, pelos colegas lá da imprensa do Rio Grande do Sul. E tá gravado. Foi contratado, estava fazendo o show, o povo aplaudindo, uma beleza, não tinha problema nenhum. E ele é um grande artista, naquele gênero musical dele. No fim, achou de misturar negócio com política. Aí meu amigo disse o que quis, ouviu o que não quis. Não foi negócio porque ele é preto, porque ele é negro, foi isso não. Foi porque inventou de fazer comício para um candidato. Você não compra ingresso, e os ingressos são caros, para ir a um show para ouvir o artista fazer um comício para o candidato dele. Não.
Você foi para um show musical. Você foi ouvir música, foi ouvir a apresentação de um humorista, para ele contar as piadas, para você rir. Aí o cara mistura com política para Lula, para Bolsonaro. Meta vaia. Não foi contratado para aquilo. Ele vai agradar aos que votam naquele candidato para o qual ele está pedindo voto e vai desagradar a outra metade, vai criar um problema. Então muitos estão criando problema nos seus shows por isso. Deviam se conter. Aqui em Pocinhos, Paulo, está demais. Tem crime todo dia, tem assalto. Prenderam um grupo aqui, até uma moça estava no meio. Meu amigo, isso é em todo canto. Todo canto no Brasil tem bandido. Cabe a gente ter os devidos cuidados, entendeu? Evitar certos lugares, certos locais, fazer a nossa parte. Você sendo uma pessoa prevenida, você pode até um dia, né, ser alvo de bandidos. Agora, tem gente que dá bobeira demais. Aí fazer o quê? Olha, coisas que aconteciam há 20, 30 anos que hoje em dia não pode ter mais. Vou dar um exemplo aqui. Você antigamente passava numa rua, num bairro, numa praça, estava lá um casal namorando dentro do carro. Quem fizer isso hoje é um doido. Um doido. Está se expondo, está ali beijando a menina beijando o rapaz e tal, e esquece do mundo ao redor. Chega alguém, bota uma arma na cabeça, leva a moça, leva o carro, faz o que quiser. Não devemos nos expor. Então tem gente que dá sopa, dá bobeira, dá sopa pro azar. Aí no mundo de hoje, você querer agir como agia em 1980, não dá mais, né? Meu amigo Antônio Barbosa de Esperança, amigo Paulo, eu sempre comprava a revista O Cruzeiro todas as semanas. Acompanhei a inauguração de Brasília em 1960 pela revista O Cruzeiro. Eu ainda tenho uns exemplares, viu, gravados, guardados aqui na revista. Wilson Siqueira, Paulinho, é bom demais. E eu não sei, Wilson, aí ele botou aqui a fruta. Eu acho que chegou a hora de 7h37, professora Geovita. Tenho eu a impressão que chegou a hora de pedir as bênçãos para todo mundo que acompanha o programa, porque o moído hoje foi grande e já dizem os mais entrados nos anos que quem muito fala, muito erra. Abençoa, Senhor, as famílias, amém. Abençoa, Senhor, a minha também. Abençoa, Senhor, as famílias, amém. Abençoa, Senhor, a minha também. Todo mundo abençoado. E eu lembrando daqui que jamais teremos outra segunda-feira com esta data de 24 de outubro de 2022, porque cada dia é único. Eu espero que todos vocês estejam aproveitando o dia de hoje muito bem, como eu por aqui também estou. Saudando aos meus amigos Araújo Neto, está dizendo aqui que adora micareta, e Tião Lima também, viu? Não perdia uma. Hein, Tião? Ah, beleza, viu? Do jeito que nós estamos hoje, meu amigo, com essa violência toda, você ficar num ambiente onde as mulheres estão quase nuas, com aquela música no último volume, e muita cachaça e às vezes outras coisitas na cabeça, já sabe o que é que acontece, né? Não tem pra onde, mas vai quem quer. O dinheiro é seu, você faz dele o que quiser. Eu digo apenas que eu não vou a esse tipo de evento, mas não vou mesmo. Mas quem quiser ir, vá. E boa sorte. Então, meus amigos, hoje é o dia número 296 do ano 296 e ao seu final, logo mais à meia-noite, restarão 69 dias para que 2022 desapareça dos nossos calendários. Lembrem-se também que cada minuto da vida é um milagre que não vai se repetir. Amanhã ao meio-dia eu quero reencontrá-los na TV ITA, na Rede ITA, porque teremos a coluna política no programa Em Dia, bate-papo com a Chieta Araújo, e às 18 horas eu quero estar aqui de volta para mais um Cidade em Revista. Boa noite, bom descanso, felicidades, fiquem todos com Deus e até amanhã. Você acompanhou a Cidade em Revista, o resumo dos acontecimentos do dia. A Cidade em Revista, de segunda a sexta-feira, sempre às 18 horas. Obrigado pela sua atenção e boa noite.